Fala galerinha, tudo bem? Bora para mais uma aula? Tá? A aula de hoje é sobre crise de 29. Vamos lá? Então bora lá para o bate-papo sobre a crise de 1929. Essa crise ela tem início, na verdade, o dia que ela acontece, né, é dia 24 de outubro de 1929. Foi numa quinta-feira, portanto, batizada e chamada de Quinta-feira Negra. Tá? Ela também pode ser chamada de Grande Depressão do Sistema Capitalista, porque de fato vai ser até hoje a maior crise do sistema capitalista. É lógico que nós temos a crise atual, nós não sabemos a proporção ainda dessa crise provocada pelo coronavírus, mas dificilmente vai superar a crise de 29. Só para a gente ter uma ideia, hoje eles falam que o PIB, né, que é a produção anual de um país aí no mundo, vai ter uma queda de mais ou menos, especialistas preveem uma queda de 6 a 9%. Né? Já a crise de 1929, nós falamos de uma queda do PIB de 15%, ou seja, o dobro da previsão dessa crise. Tá? Mas vamos lá, o que causou a crise de 29? Nós temos que voltar um pouquinho antes dela e falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, para os Estados Unidos, vai ser um baita de um negócio. Né? Os Estados Unidos entram no final da Primeira Guerra Mundial, ajuda a ganhar a guerra, e a Europa encontra-se em frangalhos. Né? A Europa vai ser o palco da guerra, o lugar onde a guerra aconteceu. Então a gente tem que imaginar que as bombas, os prédios públicos destruídos, as casas, enfim, a destruição ela acontece na Europa. Então países como França, Itália, Alemanha, tá, Inglaterra vão estar destruídos por conta dessa guerra, suas economias fragilizadas, abaladas. Os Estados Unidos aproveitam esse momento para fazer a reconstrução da Europa. Ele oferece um auxílio à Europa, e esse auxílio é lógico, cheio de benefícios, porque a partir de agora os Estados Unidos vão usar a sua indústria para exportar produtos para a Europa, produtos simples como panela, utensílios domésticos, enfim, uma série de produtos agora que chega até a Europa. É lógico que não é de graça, isso tudo tem um custo, empréstimos feitos também para os Estados Unidos para governos europeus, e isso vai sobre juros, né? Então a economia americana ela vai acelerar muito. A economia americana acelera tanto que era necessário investir nas indústrias americanas para aguentar essa produção. Então o próprio governo e empresários vão convidar a população americana a participar desse progresso. Então você vai ter uma crescente no mercado americano. Veja, as indústrias elas começam a abrir o seu capital. O que é isso? Você tem uma indústria e de repente você convida as pessoas a investirem nessas indústrias. E conforme o capital dessas indústrias crescem, você consegue ganhar dinheiro com isso. Então, centenas de americanos aí, que não estavam acostumados a investir, venderam suas casas, venderam terras e começaram a investir na indústria através da bolsa, né? Através do capital aberto. Eu vou lá e invisto uma quantidade de dinheiro e conforme essa indústria vai crescendo, isso vai refletindo nas ações dessa indústria, gerando lucro. Tá? Então é assim que o pessoal ganha dinheiro na bolsa, tá certo? E esse dinheiro a mais colocado nas indústrias vão fazer a produção aumentar muito, né? E de início dá certo mesmo, a população ali que investiu, devido à grande demanda europeia, eles vão ganhar muito dinheiro, tá certo? O que acontece depois, né? A gente tem que entender que até aí tá tudo bem, a Europa se recuperando com a ajuda dos Estados Unidos, né? As pessoas americanas ganhando dinheiro, a produção americana aumentando drasticamente, né? E para os Estados Unidos está a mil maravilha.
Mas o que acontece é que a Europa ela se recupera muito rápido, né? Essa não era uma previsão americana, né, de recuperação da economia europeia logo após a Primeira Guerra Mundial. Se esperava que essa recuperação ia demorar muito, né? O que acaba acontecendo é que os Estados Unidos perdem o mercado. A Europa, recuperada, ela fala, olha, Estados Unidos, agora acabou, a gente não precisa mais de vocês, né? Nós agora vamos produzir nós mesmos, nós recompomos a nossa indústria e os produtos de vocês não são mais interessantes, né? Nós vamos fazer os nossos próprios produtos. E aí você cria um problema muito sério nos Estados Unidos, que é essa quantidade de indústrias produzindo, essa quantidade de produtos, e o seu principal consumidor, aquele que comprava esse produto, de uma hora para outra para a compra desses produtos. Então o que acontece? Você tem produção, mas você não tem venda. Esses produtos eles ficam lá parados, encalhados. E ele tem um custo, né? Ele tem custo de estocagem, ele tem custo de produção, de funcionário, ele tem uma série de custos, esses produtos. Então imagina você com uma empresa e de repente você produz, mas não vende. O que acontece? Muita produção, pouca venda, quebra dessas empresas. Então veja, o problema aqui de uma superprodução é a quebra das empresas. E aonde vai refletir essa quebra? Na desvalorização de capital, na desvalorização do capital aberto, da bolsa. Então, amigo, se você comprou uma empresa e ela vai bem, ótimo, você está ganhando dinheiro. Agora, se ela vai mal, as ações dela caem. E aí você perde dinheiro. Nesse caso, no dia 24 então, de outubro de 1929, as ações despencaram. Não que isso aconteceu de uma hora para outra. Um mês atrás, a Bolsa já tinha sentido um pouco essa queda das ações das empresas. Mas no dia 24 de outubro de 1929, na quinta-feira, foi derradeiro. E aí você tem aí a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Uma outra questão que também não é colocada muito aqui e que também pode ser uma evidência para essa queda da Bolsa de Nova York é o pagamento de obrigações de guerra. Tá? Na Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, a população americana ela é convocada para comprar ativos de guerra. Como assim, professor? Você comprava um título de guerra da própria economia, do próprio governo americano para ajudar na guerra, tipo, como se fosse assim, eu compro um adesivo, um selo, um CD, e parte desse dinheiro ia para fabricar armas, bombas, enfim, para ajudar os Estados Unidos na guerra. Esse título ele ficava guardado com você e daí 10 anos após a guerra o governo ia pagar a essa população aquilo que havia retirado do título de guerra. Então é como se você estivesse comprando um título de capitalização que daqui 10 anos ia retornar para você. E justamente quando a guerra termina em 1918, 10 anos depois dá 1928. Então é ali quando o governo começa também a pagar uma grande quantidade de títulos de guerras de obrigação. Isso também demanda muito custo para o Estado, né? Então é também de se levar em consideração essa enorme quantidade de dinheiro que o Estado vai ter que mobilizar para ressarcir a população. Quais são as consequências então dessa crise? Primeiro, desemprego e miséria. Toda a crise ela gera perdidos durante essa pandemia, durante essa crise. Durante a crise de 29, a quantidade era maior ainda, as empresas quebrando, comércio quebrando, e a primeira coisa que o patrão faz é demitir o funcionário. E esse funcionário, por sua vez, passa a não comprar, que passa a ter um peso maior dentro desse mercado.
Só para ter uma ideia, a queda do PIB, como eu já falei, ela chegou a 15% no mundo, né? É um desastre econômico. Os Estados Unidos, eles tinham negócios no mundo todo, né? Então, tinha empresas distribuídas para o mundo todo, capital aberto no mundo todo, investimento. E aonde ele tinha esse investimento, essas empresas vão ruir. Junto com ele, vai levar a economia mundial, tá certo? Um exemplo é o Brasil. O Brasil, nesse período, o nosso maior produto era o café, né? E o nosso maior mercado de consumidor desse café era os Estados Unidos. Nós vendíamos a grande parte da nossa produção de café para os Estados Unidos. E num período de crise as pessoas deixam de comprar. Então esse café também vai se abarrotar aqui no Brasil, né? As lavouras do café que davam lucros exorbitantes agora param de dar lucro e passam a dar prejuízo, né? Inclusive algumas medidas do governo brasileiro, né, principalmente no período aqui do Getúlio Vargas, vão fazer com que a economia demore mais para se recuperar. Por quê? A estratégia do governo aqui era comprar o café desses grandes fazendeiros, né, desses grandes cafeicultores, e queimar, nem distribuir para a população, nada, é queimar, e fazendo isso com o próprio dinheiro do Estado, que é o dinheiro público, né? E muitas vezes não tinha esse dinheiro, então emprestava a outros países, né, o dinheiro e utilizava isso para queimar café, beneficiando assim uma pequena parte da população, que são os grandes proprietários de café, né? Os grandes aristocratas brasileiros. Então vamos pensar assim: olha, você paga imposto, o governo pega esse dinheiro de impostos, de vez de fazer estradas, rodovias e tudo mais, ele simplesmente compra o café do cafeicultor que está parado, né? Porque nós perdemos o mercado americano, e estoca isso ou queima, né? Então isso tudo com dinheiro público. E essa medida não vai dar certo, porque ela é paliativa. Como a crise ela demora muito, você vai ter uma crise imensa no mercado brasileiro aqui, né? Proprietário de café suicidando, porque o governo não vai aguentar manter essa política por muito tempo. Essa política nem sempre chega a todos os cafeicultores, né? E desemprego, miséria também no Brasil, tá? Outra consequência dessa crise é o fortalecimento do socialismo, né? A gente tem que entender que o socialismo, principalmente ali na Rússia, na União Soviética, tá? Ele só tem empresas estatais, os investimentos americanos ou de outros países ali é praticamente inexistente. Enquanto o mundo perde 15% do seu capital, né, a União Soviética perde apenas 1%. Então veja, há um fortalecimento da economia russa, junto com ela o socialismo e o comunismo passa a ser visto como uma economia segura, saudável. Isso vai fazer com que os operários, trabalhadores do mundo todo, principalmente na Europa, há uma série de movimentos falando sobre a política socialista comunista. Então, os movimentos, as greves, as paralisações, o entendimento sobre o sistema socialista cresce muito, né? A Rússia passa a ser uma referência daquilo que é bom, daquilo que realmente é seguro para se ter, né, num período de crise de economia. Então há uma expansão do comunismo, tá? Uma expansão do socialismo. Junto com isso, também há o fortalecimento do nazismo e do fascismo. A gente tem que entender que a direita, vendo uma crise do sistema financeiro, vendo o crescimento do socialismo, começa a cobrar dos governos, principalmente, uma resolução desse problema. Então, surgem figuras importantes como Hitler, como Mussolini, né, que são de partidos de direita, que vai praticamente combater essas greves do operário, essa greve e esse crescimento do socialismo e do fascismo, né? Então há
uma revolução, uma revolta dos dois lados. Quando você tem crise, você tem o questionamento do governo que está nessa crise. E aí esse questionamento traz o fortalecimento da oposição, né? Que nesse caso, na Alemanha, por exemplo, a maior oposição é o fascismo. Na Itália, a maior oposição, aliás, na Alemanha, a maior oposição ao nazismo. Na Itália, a maior oposição o fascismo. Tá, beleza? Então, se perguntarem questões para vocês, as consequências a crise, a agricultura brasileira vai sofrer muito, e o fortalecimento do socialismo, aí representado pela União Soviética, tá? E o fortalecimento do nazismo e do fascismo no mundo. Recuperação, quando que essa crise termina, né? O responsável por essa recuperação, tá, vai ser o Roosevelt. Ele vai criar um plano chamado New Deal, ou New Deal, né? Aí vocês podem ter, que é um novo plano, né? Um novo plano econômico. E o Franklin Roosevelt, ele vai criar aqui, usar o Estado para tirar os Estados Unidos da crise. Como, professor? Ele vai usar toda a máquina pública para fazer obras, pontes, estradas, e aumentar assim o emprego, né? Quem vai absorver toda essa crise nos Estados Unidos vai ser o Estado. Ah, professor, mas no Brasil isso também foi feito. Não, no Brasil isso foi feito, o governo pegava dinheiro, comprava café e dava esse dinheiro na mão do cafeicultor. Lá não. Lá nos Estados Unidos o governo fazia estradas, pontes, isso empregava parte da população, e essas pontes, essas estradas, ferrovias, portos, isso tudo ia ser usado depois para acelerar a distribuição econômica. Você precisa de uma ferrovia, um exemplo, para fazer a distribuição. Hoje as estradas brasileiras, você planta lá no Mato Grosso, para esse produto chegar até no porto é um sacrifício. Então o governo ele vai usar o dinheiro de uma maneira eficiente que promova duas coisas. Primeiro, distribuição de empregos, né? E fortalecimento das vias que acelere depois essa industrialização, essa capitalização do próprio Estados Unidos. Fazendo isso, o Roosevelt tira os Estados Unidos da crise de 29, tá? Você vai ter ali já em 33, em 34, né, os Estados Unidos praticamente recuperado. É o que entra na crise, é o que promove a crise dos Estados Unidos, mas é o que sai mais rápido dela. A Europa, por exemplo, vai ter um problema muito sério com a crise, vai demorar mais para recuperar. O Brasil, então, nem se fala. Tá bom, galera? Então, essa é a crise de 29, né? Espero ter ajudado vocês aí a falar um pouquinho sobre ela, a discutir um pouquinho sobre ela, tá bom? Um grande abraço a todos, até uma próxima aula aí.